Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História, começando com a aula da semana 4 do PET 4. O tema importantíssimo aí, né? O tema está aqui do lado, processo de independência do Brasil. Então vamos entender aí como que aconteceu a independência do Brasil, né? Lá no dia 7 de setembro de 1822, né? Vamos entender que aquilo tudo faz parte de um processo histórico, né? Um processo de mudanças e transformações que vão acontecendo aqui na sociedade até então colonial, né? E aí que vai dar origem a um novo país, né? O Brasil independente, o Império Brasileiro, né? Que vai começar lá com Dom Pedro I, tá? Sendo imperador. Então, sem demora, vamos lá para a nossa aula de hoje. O tema já está aqui do lado. Processo de independência do Brasil. Então, lembrando aí, né? A independência não é uma coisa que acontece de um dia para a noite, né? Não é lá Dom Pedro tira a espada e grita às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, e aí daquele dia para frente o Brasil está independente. Não, né? Aliás, essa imagem, como nós vamos ver, que é essa imagem que está tratada aqui nesse quadro do Pedro Américo, né? O grito do Ipiranga ou a independência ou morte, ele é um quadro idealizado, né? Essa imagem é idealizada. Esse fato aí ele não aconteceu realmente dessa forma como ele está retratado aqui. Nós vamos ver isso mais ao final da aula. Então vamos entender aí todo o processo, né? O processo histórico. Foram várias mudanças que foram acontecendo para que o Brasil se tornasse um país independente, né? Rompesse laços lá com Portugal e se tornasse uma nação independente, né? Para a gente entender, nós temos que ver os antecedentes, então, se é um processo, né? São coisas que estão acontecendo, né? Primeiro, a aproximação de relações entre Portugal e Inglaterra. Nós vimos que desde a crise lá do sistema colonial português, né? Portugal e Inglaterra eles vão se aproximando cada vez mais, assinando tratados econômicos, tratados de comércio, alianças, e esses tratados vão fazer com que a economia portuguesa, que estava passando por um processo de crise, fique dependente da Inglaterra, né? Então esse laço econômico com a Inglaterra vai estar muito próximo. Nós vimos nas aulas anteriores lá o Tratado de Panos e Vinhos, né? Que Portugal se comprometia a comprar tecidos ingleses, né? De uma forma mais barata, sem impostos e tal. E a Inglaterra se comprometia a comprar vinhos portugueses, né? Nós vimos que esse tratado aí, Tratado de Methuen, o nome dele, tá? Foi bastante prejudicial aí para a economia portuguesa, né? A economia portuguesa ficou dependente aí da Inglaterra. Muitas das riquezas, inclusive coloniais, foram para a Inglaterra. E nós vimos também na aula passada que em 1806 Napoleão Bonaparte lá decide fazer o bloqueio continental. Portugal não adere ao bloqueio continental, continua aí tendo relações comerciais com a Inglaterra, porque nós vimos que eles, né, esses dois países eles estavam muito próximos, né, a economia estava muito dependente uma da outra. E aí Napoleão, as tropas francesas decidem então invadir aqueles países que não cortassem relações comerciais com a Inglaterra, o caso de Portugal. E aí, quando a tropa napoleônica invade Portugal, a família real decide então fazer a transferência da capital do Império Português aqui para a América e transferem então a capital para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, que vai, né, eles chegam aqui em 1808, né, a corte portuguesa chega lá com mais de 100 mil pessoas, né, trazendo riquezas, trazendo a biblioteca inteira, trazendo tesouros, trazendo documentos importantes, né, os funcionários da coroa portuguesa, todos vêm para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se torna então a capital do Império Colonial Português, né, do Império Português como um todo, e isso vai levar aí a mudanças, né. A primeira das mudanças foi a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, né? Então, aquele exclusivo colonial que foi bastante lucrativo durante todo o processo, toda a colônia aí para os comerciantes portugueses, né? Os comerciantes brasileiros eles tinham que obrigatoriamente comprar e vender tudo através dos comerciantes portugueses, não podiam estabelecer relações comerciais com outras nações, né? Era o pacto colonial. Isso acaba, né? Porque aí a partir da vinda da família real para cá, abre-se os portos brasileiros para as nações amigas. Entenda-se aí a Inglaterra, né? Então, mas os navios ingleses agora chegam aqui na costa brasileira para negociar os seus produtos. Então, já temos aí o fim do exclusivo colonial, o que já não agradou muito os comerciantes portugueses, né? Depois,
Nós vimos aí que esses tratados, né, com a Inglaterra vão acontecer, né, inclusive o tratado de navegação e comércio com a Inglaterra, que dava lá vantagens para os produtos ingleses chegarem aqui no Brasil e em todo o Império Português mais barato, inclusive do que os produtos portugueses. E depois o tratado de aliança e amizade, que permitia aí uma liberdade religiosa aos ingleses, né, lembrando que os ingleses eles eram protestantes, né, e o Brasil se compromissava em abolir o tráfico de escravos. Isso não vai acontecer nesse momento, vai acontecer lá no final do Império, mas até então já temos esse interesse em inglês, né, no fim do tráfico. E aí, o que aconteceu? As elites brasileiras, principalmente aqui do Centro-Sul, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essas elites aqui do Sudeste, vamos chamar assim, né, do Centro-Sul brasileiro, da colônia portuguesa, começam a se aproximar cada vez mais da monarquia, né, do rei, que ele estava agora vivendo ali. A sede da coroa era no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem interesses ali dessas elites, né, que estão chegando agora ao rei, né? Eles estão fazendo parte daquelas cerimônias do beijamão, tudo aquilo que a gente viu, né? A gente viu que o Rio de Janeiro passou por uma mudança muito grande com a vinda da família real para cá, porque teve que se transformar, a cidade teve que se transformar na capital do Império Português, né? E aí essas elites começam a ter os seus interesses ali cada vez mais sendo atendidos, né? E começa a ter interesses que eram regionais, né? Que não estavam ligados aí à metrópole portuguesa, né? Então essas elites começam a ter ideias. E aí o que está acontecendo? A América Latina como um todo, ela está passando por aqueles processos de independência que nós vimos, né? Que iniciou lá com a independência do próprio Estados Unidos, né, em relação à Inglaterra, depois a independência do Haiti, a independência do México, a independência aqui da América Latina como um todo. Então, esses processos influenciados muitas vezes pelas ideias lá do iluminismo, né, eles estão acontecendo no Brasil. E aí as elites brasileiras começam a ter seus interesses ali, começam a se questionar, né? Aí o que acontece? Quando as tropas de Napoleão são expulsas de Portugal, teoricamente o rei poderia voltar para lá, a família real poderia voltar tudo lá para Lisboa. E aí os portugueses, né, começam a pedir a volta da família real. E aí acontece um fato importante, né? Como o rei português estava aqui, nos encontros lá das monarquias europeias, Portugal acabou sendo ficado de lado, né? Sendo deixado de lado, porque ele estava governando, não estava nem lá na Europa mais, né? E aí, para resolver todo esse problema, o rei de Portugal, Dom João VI, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. E aí, oficialmente, então, em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e aí ele passa a ter igualdade de condições. Ele é um Reino Unido. É o reino do Brasil unido a Portugal e unido ao reino de Algarves, ali que é o sul de Portugal. Então, agora o Brasil deixa de ser uma colônia, tá? Então, esse é o processo histórico que estava acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Vão começar a ter desentendimentos no Brasil. O primeiro foi a Revolução Pernambucana de 1817. Né? Lá no Nordeste brasileiro, com a vinda da família real para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né, o Nordeste brasileiro acabou sendo prejudicado. Todo o centro das atenções ficaram voltados ali para o Rio de Janeiro, né, que era a sede da coroa portuguesa, o rei estava lá, a família real estava lá, né, e o Nordeste acabou se sentindo bem abandonado. Inclusive, quando a sede era lá em Lisboa, né, pela questão geográfica, o Nordeste ali se sentia, era mais fácil ali negociar com Portugal do que com o Rio de Janeiro, né? Então, as elites nordestinas começam a se sentir prejudicadas e aí tem uma série de outros problemas, né? Para a instalação da corte no Rio de Janeiro, foram criados novos impostos, né? Porque teve que fazer as reformas, teve que se construir um palácio, teve que se construir uma biblioteca, né? Teve que se construir uma série de questões, a questão da iluminação pública do Rio de Janeiro, tudo isso gerou impostos. E aí quem pagava eram as outras regiões aí do Brasil, pagando esses impostos para manter ali o luxo da corte ali no Rio de Janeiro. E isso gera insatisfação, principalmente do Nordeste, que estava passando por uma crise, né? A produção de açúcar e de algodão estava em crise naquele momento. E aí, lá em Pernambuco, as elites locais fazem uma revolução. Eles fazem uma revolta lá, né, na verdade, contra aí, estavam insatisfeitas com essa presença da corte, todas as mudanças que aconteceram aí no Brasil, né, e no Império Português como um todo. E aí esse movimento, ele começa
primeiro com as elites, mas ele tem uma adesão popular muito grande, então a população, as camadas mais baixas também fazem parte desse movimento, e eles, influenciados pelas ideias iluministas e por todos esses movimentos de independência que estavam acontecendo na América Latina toda, eles declaram Pernambuco, né, como sendo uma capitania independente, né, um estado independente e republicano, né, vão adotar uma república com divisão de poderes, toda aquela inspiração das ideias iluministas, né, que tinham sido aplicadas lá na independência dos Estados Unidos, tudo. Eles fazem então esse movimento então liderado pelas elites, ele começa a crescer ali no Nordeste como um todo. Temos outras capitanias, a capitania além da capitania de Pernambuco, né, a capitania da Paraíba, a capitania do Rio Grande do Norte, a capitania do Recife, outras áreas ali próximas de Pernambuco também aderem ao movimento, se declaram independentes lá de Portugal e da sede da coroa no Rio de Janeiro. E eles, inspirados nos ideais iluministas, tinham algumas ideias, né, que era, inclusive, a liberdade de imprensa, né, a liberdade de credo, né, a liberdade de religião, a abolição desses impostos que foram criados desde a vida da família real para cá, a instituição da divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o aumento no soldo dos soldados, que vão, né, do salário ali dos soldados, que vão participar aí dessa revolução, e também a manutenção da escravidão. Lembre-se que são as elites locais lá nordestinas, né, grandes fazendeiros, né, grandes comerciantes que vão liderar esse movimento. E claro, eles tinham escravos, eles não queriam perder sua propriedade, então a escravidão vai ser mantida, né? Esse movimento então se declara independente. Assim que o Dom João VI chega a notícia dessa revolução, ele manda as tropas, né? Inclusive ele manda uma frota naval para bloquear ali o porto do Recife, e também manda exército lá indo da Bahia, marchando em direção a Pernambuco. E por fim esse movimento vai ser reprimido, né? Os líderes vão ser todos executados, ou fuzilados, ou enforcados, né? Então, esse movimento vai ser duramente reprimido, mas perceba-se que nem tudo estava bem, né? Enquanto aqui no Sudeste, né, na região Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ali, as coisas estavam bem, porque eles estavam se sentindo próximos da monarquia e da sede do Império Português, o restante da colônia não estava muito satisfeito assim, não. Mas, enfim, essa rebelião ela vai ser reprimida, mas já mostrava algumas insatisfações aí, né? E aí, o que vai acontecer? Lá, uma outra revolução, só que lá em Portugal, na cidade do Porto, né? Primeiro ela começa ali em Lisboa, né? Os portugueses insatisfeitos com a família real estando aqui, né? As tropas de Napoleão já tinham sido expulsas de Portugal lá pelo exército inglês, né? Os mercenários ingleses que foram lá e expulsaram os franceses, né? Com aquele acordo que tinha sido feito com a vinda da família real para cá. E aí não tinha mais necessidade de Dom João VI e a família real e a sede do Império Português ser no Rio de Janeiro. E eles começam a pedir a volta, né? Eles começam a pedir a volta da família real. E aí acontece então essa revolução liberal na cidade do Porto, lá no norte de Portugal, aonde eles fazem ali uma junta provisória ali de governo, né? E pedem algumas coisas. Falam assim, Portugal vai deixar de ser uma monarquia absolutista, vai passar a ser uma monarquia constitucional, então vamos fazer uma constituição, vamos fazer uma eleição das cortes aqui para os representantes do Império Português votem aí as leis que vai formar a Constituição de Portugal, e a gente quer que o rei volte para cá. E outra coisa, a gente quer também que o Brasil deixe de ser Reino Unido e volte a ser uma colônia nossa, porque os comerciantes portugueses estavam muito insatisfeitos desde lá do fim do Pacto Colonial, o fim do exclusivo colonial, que fazia com que eles perdessem bastante dos seus lucros, né? Então eles queriam que Portugal voltasse a ser, né, aliás, que o Brasil voltasse a ser uma colônia portuguesa, né? Então essa insistência, essa revolução pede então a volta de Dom João VI, a volta da família real e a recolonização do Brasil, tá? A situação ela acaba saindo do controle ali e Dom João VI resolve voltar então para Portugal para tentar acalmar os ânimos lá. Mas ele não queria perder os laços aqui com a colônia.
Ele não queria perder os laços com o Brasil, né? O Brasil não era colônia mais, era um Reino Unido, né? Ele não queria perder os laços aqui, então ele deixa o seu representante aqui, que é o seu filho, Dom Pedro, né? Que depois vai ser o imperador Dom Pedro I. O seu filho Dom Pedro fica aqui como príncipe regente do Brasil, né? O Brasil era um Reino Unido a Portugal, então ele tinha direito ali a ter um representante do rei ali. E aí fica então o filho de Dom João VI. Dom João VI volta com a família real para Portugal e deixa seu filho aqui representando ele, né? E aí a gente tem algumas alterações aí no processo político. Por quê? No Brasil, nesse momento, a gente tem o surgimento de algumas forças políticas. Primeiro, o Partido Português, que eram quem? Eram os portugueses, né? Eram os funcionários públicos, eram os militares portugueses de alta patente, que queriam, grandes comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil e que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa, assim como as cortes portuguesas lá do Porto estavam pedindo, né? Então a gente tem esse grupo, o Partido Português. E além desse, nós temos o Partido Brasileiro, que era representado pelas elites brasileiras ali, né, na sua ala conservadora. Então o Partido Brasileiro era dividido em dois. Tinha a corrente conservadora, que eram os grandes proprietários rurais, os grandes comerciantes brasileiros, né? Essa elite brasileira que eram contra a recolonização do Brasil, né? Então eram contra lá a ideia das cortes portuguesas e começaram a sentir que elas deveriam apoiar o Dom Pedro para tornar o Brasil independente com a liderança dele, porque eles não queriam mudanças. Prestem atenção, eram as elites, certo? As elites eram as que estavam ricos, né? Que estavam bem de vida ali naquele momento. Tinham escravos, tinham tudo isso. Então eles queriam que o Brasil rompesse laços com Portugal, mas que não mudasse tanta coisa assim, né? Então eles queriam que continuasse uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, para eles poderem ter ali algum poder também, né? Mas sem mudança geral aí, seja na organização política e social do Brasil, tá? Além desse rompimento. E tínhamos também, dentro do Partido Brasileiro, uma corrente mais chamada de liberal radical, inspirada nas ideias lá da Revolução Francesa e do Lumismo, que eram as camadas médias urbanas, já os grupos mais pobres aí, que queriam uma ruptura com Portugal e uma mudança geral no Brasil, que o Brasil se tornasse uma república, né? Queriam também o fim da escravidão. Esse grupo, como a gente sabe, né, na nossa história, ele não vai ter muito sucesso, né? Então, as forças políticas estavam divididas dessa forma. O Partido Português, que queriam lá que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, de Portugal. O Partido Brasileiro, com duas correntes, a ala conservadora, as elites, que queriam um rompimento com Portugal, mas não queria que mudasse muita coisa. E a corrente liberal radical, né, dos mais pobres, que queriam um rompimento com Portugal e que o Brasil virasse uma república, né? Então, acontece o seguinte, as cortes portuguesas começam a pedir a volta de Dom Pedro para Portugal, né? Eles não queriam, eles queriam a recolonização do Brasil e Dom Pedro, eles estavam sentindo que era uma resistência a isso. E aí eles começam a pedir a volta de Portugal e ameaçar cada vez mais tirar o poder ali que Dom Pedro tinha, né? Limitar o poder, as decisões que ele tinha. E aí os brasileiros, as elites brasileiras, sentindo que corriam um risco de o Brasil voltar a ser uma colônia, começam então a apoiar aí cada vez mais que Dom Pedro rompesse com Portugal, fizesse a independência, né? E fazem uma carta pedindo para que ele ficasse no Brasil, fazem um abaixo assinado, né? Colheram ali aproximadamente 8.000 assinaturas e levaram lá para o Dom Pedro. Quando as cortes portuguesas então fica pedindo para ele voltar para Portugal, que ele tinha, né, mandando ordem, né, que ele tinha que retornar para Portugal, Dom Pedro, então, no dia 9 de janeiro, sai lá na varanda do palácio e declara que ele iria ficar, né? Convencido ali pelos pedidos dos brasileiros que ele iria ficar, e aí ele dá o símbolo de que não tinha mais jeito, o Brasil ia romper com Portugal, ia se tornar um país independente, né? Essa cena está retratada aqui nessa pintura. A frase que ele falou é: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Né? Então é o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro então rompe laços com Portugal e decide não voltar para lá, segundo as cortes portuguesas estavam pedindo, mas decide ficar aqui no Brasil. Né? E aí é o início então desse processo aí de independência mesmo. Né? E aí o que vai acontecer? A independência mesmo vai acontecer
a gente sabe, no dia 7, né? Mas antes disso acontece o seguinte, o Dom Pedro, né, que era o príncipe regente então, ele já tinha rompido com Portugal lá, falando que não ia voltar, que ia ficar no Brasil. Ele cria lá uma lei chamada Lei do Cúmplice, né, que toda a ordem de Portugal não ia ser, não ia entrar em vigor diretamente no Brasil, ele tinha que dar autorização, falar o cúmplice para ela poder entrar no Brasil. Então ele já estava rompendo laço com Portugal. E aí ele faz uma viagem para São Paulo para resolver um problema ali em Santos, tal, que estava acontecendo umas elites locais ali que estavam discordando, né, da forma como o processo de independência estava acontecendo. E nessa viagem, enquanto ele está viajando, a esposa dele, tá, a princesa Leopoldina, que então ela estava como regente do Brasil, estava governando em nome dele, porque ele estava fora, né, ela recebe cartas da corte portuguesa falando que iria limitar os poderes dele, que era para ele voltar imediatamente para Portugal, Dom Pedro voltar para Portugal. Então ela se reúne lá com um ministro, com o Conselho de Estado e com o ministro José de Bonifácio de Andrade Silva, né, o chamado aí patriarca da independência, e juntos ali eles decidem que não tinha mais jeito, que a questão era romper laço com Portugal mesmo. E aí eles escrevem uma carta, né, o Bonifácio escreve ali uma carta e eles enviam essa carta para Dom Pedro, que estava em viagem ali, né. Dom Pedro então recebe essa correspondência no dia 7 de setembro de 1822, e aí ele está ali próximo do rio Ipiranga, né? Ele estava viajando com a sua tropa, e quando ele recebe essa mensagem, essa carta, ele aconselhado ali pela Imperatriz Leopoldina, pela Princesa Leopoldina, né? E pelo ministro José Bonifácio de Andrada, ele decide então romper laço com Portugal, né? A história diz que ele estava ali com alguns militares e ele fala para eles tirarem lá o símbolo das armas portuguesas dos seus uniformes e que ele dá o grito lá, independência ou morte, tal, né? A gente vai ver que isso não aconteceu muito bem assim, né? Mas, enfim, no dia 7 de setembro, então, considerado aí o símbolo, né, desse rompimento de laços com Portugal, né, quando então às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro teria declarado a independência após receber essas cartas, né. Na verdade, nós vimos que o processo não aconteceu muito assim, né, isso é só o fechamento de um processo de mudanças que é bem anterior, né, essa cena aí, né, do grito da Ipiranga, lá no grito do Ipiranga, não teria acontecido bem assim, né. Alguns estudiosos aí dizem que, na verdade, ele não estava naquele cavalo bonito, né? Como as imagens, aquela primeira imagem, nós vamos ver de novo aqui. Ele não estava naquele cavalo porque eles viajavam de mula, né? Porque a mula, ela resiste mais, né, a viagens longas. Aí ele estava viajando já há um tempo do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Então de mula, imagina, é uma viagem grande. Ele não estava acompanhado de uma comitiva tão grande ali, né? Com os militares, como está na pintura. O povo também não estava presente, como nós vimos nessa imagem, essa outra imagem aqui da independência, depois eu vou mostrar ela em detalhe. E provavelmente ele tinha parado ali porque ele estava passando com problemas ali intestinais, né? Porque viajando há muito tempo, se alimentando mal, não sei o que, a comida não tinha descido muito bem e ele estava com alguns problemas ali. Dizem que foi isso que aconteceu. Enfim, né? O que eu quero apenas mostrar para vocês é que a independência do Brasil não aconteceu no dia 7 de setembro, né? Ela vem de um processo anterior, é todo um processo histórico que acontece. Na verdade, esse grito aí aconteceu, se aconteceu mesmo, ninguém ficou sabendo, porque só, né, tinha poucas pessoas ali com Dom Pedro. Isso não mudou nada na vida de ninguém, né? E aliás, toda a independência em si não mudou muito o dia a dia da colônia, né? Porque o que aconteceu foi simplesmente um rompimento de laço com Portugal. O Brasil não precisava mais responder a Portugal, mas não acabou a escravidão, as elites continuaram sendo as mesmas, não teve uma mudança social, política, né, econômica muito forte, não, né? Na verdade, foi um acordo ali entre as elites para que ela não perdesse os seus privilégios econômicos, né? Com a volta do Brasil sendo uma colônia, que era o que a corte portuguesa queria. Então eles fazem um acordo e apoiam ali essa independência, essa figura do imperador. Só que um novo país, ele precisa de símbolos, né? E então são criados símbolos. Essa pintura aqui, por exemplo, né?
Ela foi feita por um pintor francês que estava aqui no Brasil e ela foi feita em 1844. Então, ó, 22 anos depois, né? E ela é real? Não, ela mostra ali ó, o Dom Pedro, a figura central ali levantando o chapéu, num cavalo branco, os militares ali mais atrás e o povo ali junto dele para dar a impressão de que o povo participou do processo de independência. Mas não foi nada disso, não tinha povo, não tinha ninguém ali, as pessoas nem ficaram sabendo, né? O Brasil ele vai ter resistências, a gente vai ter movimentos de resistências contra a independência, principalmente no Nordeste, que nós vamos estudar mais à frente, tá? Então essa pintura aqui ela tenta aproximar. Inclusive, se vocês perceberem, a fisionomia das pessoas, né, não parece nem um pouco com as pessoas brasileiras, né? Parecem as pessoas, os habitantes da Europa, né? Porque o pintor ele era francês, ele estava acostumado a pintar aquilo, mas percebam, então não tem nada a ver, é uma aproximação, uma idealização. Essa outra pintura, que é a mais famosa, né, que é a do Pedro Américo, do Grito do Ipiranga, ela então tem outros erros, né? Primeiro que nós vemos lá Dom Pedro num cavalo bonito, com uma espada tal, com um uniforme e todos os militares ali saudando, né? Não teve nada disso, né? Dom Pedro não estava com essa quantidade de pessoas ali, né? Nós vimos que provavelmente ele estava numa mula, passando por problemas intestinais, não estava fardado porque ele estava viajando, então ele não estava numa missão ali oficial, né? Com a farda oficial, devia estar com uma roupa suja de vários dias viajando, né? Esses militares que estão aqui, que são os dragões da independência, essa tropa não existia naquela época, então essa pintura foi feita em 1888, então 66 anos depois do que aconteceu. O pintor não estava lá, ele imaginou isso aqui tudo. Isso aqui é a ideia de criar um momento heróico de fundação do Brasil, né? E nós percebemos aqui que o único representante do povo, que é esse carroceiro que está aqui, ó, ele está ali olhando como sem entender muito o que está acontecendo, né? Então essas imagens elas são criadas para valorizar aí os militares, né? Que foi quem essa pintura foi feita no momento que os militares eles vão fazer a proclamação da República um ano depois, né? Então a gente tem que entender que as imagens aí muitas vezes elas são idealizadas, não é o que de fato aconteceu, tá? Enfim. A independência brasileira, a tentativa de mostrar para vocês nessa aula é que a independência brasileira é um longo processo de transformações, de mudanças, né, que vão acontecendo aí na colônia, desde a vinda da família real para cá em 1808, e esses interesses das elites locais, né, que vão acabar aí nesse dia, no dia 7 de setembro, com o processo de independência. Lembrando que a independência não significou muitas mudanças no nosso país. Turma, entrem lá no nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, curtam os vídeos, pra gente, é importante para a gente vocês curtirem os vídeos, façam as atividades do PET, e aí semana que vem a gente volta aí com um PET novo, né, e com novas matérias, certo? Um abraço, até a próxima.